E aí, rapaziada, mais um vídeo de física. Como vocês já me conhecem, sou o professor Torres, mas hoje o vídeo é de física, não pode esquecer isso. Você que veio assistindo os vídeos anteriores de nossa plataforma, vocês viram comigo conceitos de movimento uniforme, movimento variado. Hoje vamos trabalhar um assunto extremamente importante na sua prova, que é, na verdade, energia. Então, nessa aula 4, nós vamos falar de energia. Cuidado, quando falamos em energia, você sabe muito bem, vamos ver alguns conceitos físicos. Está lembrado quando nós falamos de movimento? Imagina eu agora, aqui nesse estúdio, com o ar que está aqui ao meu lado, e eu começar a correr. O ar ainda vai dar uma disfarçada, mas se o ar aqui não tivesse nesse local, você automaticamente começaria a ver que eu estaria transpirando. Essa transpiração, na verdade, está relacionada à quantidade de energia que se produz quando um corpo está em movimento. Isso é muito importante. Na aula de hoje, iremos falar de energia relacionada ao movimento. Seja ele o movimento horizontal ou seja ele o movimento vertical. Só peço o seguinte, não confunda com o próximo conteúdo chamado trabalho e potência. Hoje, a aula 4, nós vamos falar, então, em nossa aula 4, nós vamos falar de parte de energia. Então, vou colocar aqui bem bonitinho, para ficar bem bacana, o seu quadrinho aí, mas lembre, pause o vídeo a qualquer momento e copie a matéria. Então, vamos lá. Na minha aula 4, nós vamos trabalhar o conceito de energia, tá? Quando nós falamos em energia, lembre que eu coloquei para vocês lá. Essa energia está relacionada ao movimento dos corpos. Não é que eu vou dançar aqui não, margarina, vou dançar bosta nenhuma. Mas todo o corpo em movimento, ele libera uma energia, tá? Então, quais são as energias que nós iremos, vou vir para o lado de cá, quais são as energias que nós iremos estudar aqui? Nós iremos estudar, vamos colocar aqui bem simples, energia mecânica, energia cinética, energia potencial e energia elástica, tá? Então, quando falamos na física em relação à energia, nós iremos trabalhar essas energias, tá ok? Então, lembre o seguinte, iremos trabalhar energia mecânica, cinética, potencial e elástica. Agora, uma informação importante. Quando aqui nós trabalhamos com o conceito de energia, quando eu venho correndo pela praia, ou um meteoro entra na Terra, ou mesmo você movimentando sua mão para copiar a matéria, nós liberamos essa energia numa unidade específica. E você tem que tomar cuidado, que toda vez que nós trabalhamos com energia relacionada ao movimento, a unidade trabalhada é o joules. Tá bom, galera? Não podemos esquecer isso. Então você viu que, na verdade, a energia provém do deslocamento dos corpos. Mas vamos entender o seguinte, vamos colocar aqui, N, energia, né, mecânica, ok? S, energia cinética. Vou tentar colocar minha letra bem bonitinha, que minha letra é feia pra caramba, né? Eu sei disso, tá? EP, energia potencial, ou também conhecido como energia potencial gravitacional, tá? Potencial. Energia elástica. Você que está assistindo o vídeo nessa plataforma, pause e volte a qualquer momento. O interessante é você entender cada uma dessas energias. Primeiro, vamos lá. Quando falamos em energia mecânica, a energia mecânica, ela na verdade é uma junção de energias. Então nós falamos que
A energia mecânica é a somatória, tá, das energias cinéticas e potenciais desenvolvidas por um objeto. Então, na verdade, a energia mecânica, ela é a junção da minha energia cinética, que você logo abaixo vai entender o que seria essa energia, mais a minha energia potencial. Então, lembrando que a energia mecânica é a somatória de um corpo que está em movimento das suas energias cinéticas e potenciais. Tranquilo? Energia cinética. Energia cinética é a energia desprendida ou absorvida quando um corpo está se deslocando com uma determinada velocidade. Seja ela uma velocidade constante ou uma velocidade variável. Então, na verdade, a energia cinética é a energia produzida, tá, durante o deslocamento do objeto. Então, preste atenção, o deslocamento do objeto. Então, a gente não pode esquecer o seguinte, nós temos que lembrar, vou vir aqui para o cantinho ainda, aqui não sai no vídeo, vamos lá. Nós temos que lembrar que a energia cinética é a energia produzida durante o deslocamento, seja ele no movimento retilíneo uniforme, ou seja ele no movimento retilíneo uniformemente variável. Tranquilo? Então, quer dizer, se eu sou um objeto que estou me deslocando com velocidade constante, eu tenho energia, claro. É óbvio, eu estou em movimento. Tá? Se eu estou em variado, eu também tenho essa própria energia. Ok? Beleza. Energia potencial. A energia potencial é a energia produzida quando o objeto sobe ou desce. Quer dizer, quando o objeto se desloca na vertical. Então, nós falamos que a energia gravitacional, a energia potencial gravitacional é a energia produzida durante o deslocamento vertical. Tá? Então, vamos dizer assim, é a energia produzida durante o deslocamento vertical. Tá? Então, imagina você subindo uma escada. Imagina um elevador subindo, descendo. Imagina você, por exemplo, lançando uma bola, chutando uma bola. Qualquer objeto que estiver deslocando verticalmente para cima ou para baixo, eu sei que eu tenho, então, gravitacional. Ou potencial gravitacional. Tranquilo? Energia elástica. O que é a energia elástica? A energia elástica é a energia produzida ou liberada na deformação de um corpo. Então, significa o seguinte, em que momento eu terei a energia elástica? Ou numa colisão, nós chamamos de colisão elástica, quando, por exemplo, você é um jogador de tênis, você, acho que é squash, né? Que você vai pegar sua raquetezinha e ir na paredinha, pof, 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 bem aquela frescura, pof, 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 pof. O que acontece? A bolinha bate na parede, vai com energia cinética e devolve esse corpo. Ao fazer esse processo, nós chamamos de energia elástica. Essa energia elástica é a transformação da energia cinética para potencial ou cinética para cinética. Tá? Então, falamos que a energia elástica é a energia, vamos colocar aqui, calma aí, é a energia produzida, vamos apagar aqui para fazer bonitinho, tá? A energia elástica é a energia produzida durante, geralmente está associada na sua prova a molas, é energia produzida durante
a deformação, eu não vou botar assim, eu vou botar deformação de um corpo. Deformação de um corpo. Então, isso aqui é um breve resumo, vou vir para cá, isso aqui é um breve resumo das energias mecânica, cinética, potencial e elástica. Eu vou dar um pauzinho no vídeo, aquela pausa mágica, para a gente poder entender o seguinte. Vou colocar alguns exemplos para que vocês possam entender mais ou menos isso, tá? Então, aguarde aí. Voltamos, sempre aquela pausazinha mágica. Agora é o seguinte, galera. Eu coloquei no quadro anterior toda a parte conceitual. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Imagina um exemplo que eu vou colocar aqui ao quadro agora. Imagina você que você vem passeando e resolve num brinquedo, entrar num tobogã, num escorrega, qualquer brinquedo possível. Eu vou colocar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um brinquedo, um escorrega, qualquer coisa parecida. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Existe uma coisa chamada princípio de conservação da energia. Então preste bem atenção. Vamos imaginar que eu tenho aqui um garoto, tá, que está em repouso, quer dizer, uma velocidade inicial igual a zero. Esse menino escorrega, ele desce por esse tobogã, escorrega e chega aqui embaixo. Eu vou colocar ele assim, meio viradinho, porque ele veio escorregando com uma certa velocidade. Tá? É óbvio que quando ele chegar aqui embaixo, ele chega com uma determinada velocidade que pode ser conhecida ou desconhecida. Então eu vou colocar assim. Só que esse garoto estava num brinquedo que tinha 4 metros de altura. E um menino que tinha uma massa, bem magrinho, que tinha lá 50 quilos. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Na física, o texto terá que ser bem claro. Se eu saio de um ponto A para um ponto B, olha, presta bem atenção nisso. Se eu saio de um ponto A para um ponto B, eu posso ter 2 processos. Primeiro processo que você, que está me assistindo, que vai fazer EAN, você só tem esse processo que eu vou colocar agora. Mas você está me assistindo, que vai fazer EA e SpaceX, pode cair o segundo processo. Então, vamos imaginar que um objeto saiu do ponto A para o ponto B. E o texto da prova diz o seguinte, diz que o menino, ao sair do ponto A para o ponto B, sai sem a presença do atrito. Então quer dizer que ele escorrega sem atrito. Então significa o seguinte, se ele escorrega sem atrito, nós vamos dizer que é um processo, isso é muito importante, um processo conservativo, Birubiru. O que é um processo conservativo? Isso é muito importante. Que na verdade, no processo conservativo, nenhuma das energias envolvidas, seja cinética ou seja potencial, vão se desprender ou vão ser perdidas. Então significa, você está me assistindo, ao pegar uma questão cabeça, que envolve energia, que envolve objeto em deslocamento, num tobogã, num brinquedo qualquer, numa certa altura, que ao descer de um ponto A para um ponto B, se esse processo está livre de atrito, significa que nós temos um processo conservativo e, consequentemente, fique calmo, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. E lembrando, dá um pause e volta o vídeo. Lembrando que a energia mecânica, ela é a somatória da energia cinética mais a energia potencial, tá? Potencial gravitacional. Então lembre que um processo livre de atrito, um processo conservativo, a energia mecânica em um ponto é igual a outro. Se eu disse a você
que a energia mecânica, e olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu digo para você que a energia mecânica é a somatória cinética potencial, você na prova escreve aqui rapidinho. Energia cinética de A mais energia potencial de A. Igual, beleza? Energia cinética de A mais energia potencial... Opa, desculpa, calma aí. Vamos consertar. Energia cinética de B mais energia potencial de B. Agora presta atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Isso é um dado muito importante. Vou vir para cá. Vamos explorar esse pedaço aqui agora. Quando na física, vamos colocar assim, ó, equações. Lembre o seguinte, galera, não é xingamento. É só para você lembrar a formulazinha na prova. É brincando que se aprende. A energia cinética, a fórmula é m vezes v ao quadrado sobre 2. Primeiro dado importante. Essa energia cinética, eu já sei que toda vez que eu falo energia, ela está em joules. Não vale calorias. Essa velocidade, ela tem que estar em metro por segundo, galera. Não pode esquecer isso. E essa massa, ela tem que estar em quilo. Então, quando eu precisar calcular a energia cinética, eu sei que a massa tem que ser em quilo, a velocidade em metros por segundo, beleza? Vamos à segunda fórmula. Energia potencial. Energia potencial, como eu brinco com o meu aluno, me caguei, né? Me caguei. É uma brincadeirinha só para o aluno poder gravar a fórmula mais fácil. Vamos lá, energia potencial. Se é energia, independente se é elástica, potencial, não interessa. Ela sempre vai estar em joules, ok? Vamos melhorar aqui esse Szinho aqui, joules. Essa massa aqui, ela tem que estar em quilo. Lembra disso, mané? Essa altura tem que estar em metros. E Gzinho é a nossa gravidade, que vamos colocar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então você repara bem, cara, que para existir a energia cinética, tem que existir quem? Tem que existir velocidade. Se não tiver velocidade, não tem cinética. Para ter a energia potencial, tem que ter o quê? Tem que ter altura. Se não tiver altura, cabeça de porco, não tem energia potencial. Então vamos voltar aqui no exemplo? Vamos voltar. Voltei para cá. Então, meu camarada, olha aqui para mim. No ponto A, aqui em cima, energia cinética. Energia cinética está ali em cima, ali, ó, ali em cima. Tem que ter o quê? Velocidade. Então, cabeça de porco, o cara está em repouso. Se o cara está em repouso, isso significa que nós não temos energia cinética. É zero. Energia potencial, lembra? Aqui atrás, tem que ter altura. Tem altura? Tem. Então, mantenho. Vamos ao ponto B. Se o garoto escorregou e eu sei que aqui ele chegou com uma certa velocidade que é desconhecida, mas essa velocidade existe. Então, eu não vou cortar a energia cinética. Beleza? Agora, a pergunta. No ponto B, tem altura? Não. É ao nível do chão. Tá? Então, significa, se não tem altura, não tem o quê? Energia potencial. Se eu tivesse que resolver uma questão como essa, seria simples. Por que seria simples? Isso você que vai fazer EAN, todo ano, ou 2 anos, tem uma questãozinha dessa. Energia potencial, massa, gravidade vezes a altura de A. E vou te dar um macete, presta atenção. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Meu irmão, para de ser cabeçudo. O garotinho escorregou por aqui. Por acaso,
O garotinho chegou aqui embaixo sem o braço, sem a perna, chegou sem a cabeça. Isso não é filme de horror não, cara. Então significa que a massa do corpo não se alterou. Então quer dizer que muitas vezes na fórmula você não precisa colocar massa. Você vai fazer cálculo desnecessário. Você pode cortar a massa. Por que que nós podemos cortar a massa? Nós podemos cortar a massa porque o objeto ou a criança no ponto A é a mesma criança no ponto B. E ele não perdeu nada do seu corpo, cara. Beleza? E aí fica bom, por quê? Gravidade é quanto? Pô, Torres, gravidade é 10. A altura é quanto? Pô, Torres, a altura é 4. Igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Ó, aqui, ó, cálculozinho rapidinho aqui, ó. 4 vezes 10, 80, né? 80. Não, perdão, já fiz aqui direto, vai ser apressado. 40, 80. Velocidade ao quadrado igual a 80. Velocidade igual a raiz de 80, tá? Chegou na prova, você tira esse cara aqui. Sabe o que eu posso fazer? Se é uma raiz, você aprende a matemática, que raiz de 80, vamos dar uma roubada aqui? Vamos dar uma roubada? Vamos dizer que raiz de 80 é a mesma coisa que 5 vezes 16, não é? 80 é a mesma coisa que 5 vezes 16. Opa, por que eu fiz isso? Porque 16 tem raiz. Quanto que é raiz de 16? 4. Então quer dizer que a velocidade do corpo é 4 raiz de 5 metros por segundo. Tá? Galera, fique atento com isso. É claro que na prova, esses valores que eu coloquei foram valores aleatórios. Na prova ele coloca valores mais bonitinhos, que pode dar um valor exato ou não, mas não interessa. Se cair na forma de raiz, tenho que permanecer dessa maneira. Então isso é o que nós chamamos de processo conservativo. Agora, pausa o vídeo aí, pausa o vídeo, volte e assista novamente se tiver dúvida. Não fique com dúvida em física, ok? Eu vou fazer uma brincadeira com você. Vou fazer a brincadeira. Você pausou, você já copiou, então eu posso apagar aqui. Eu vou apagar aqui. E quero colocar uma observação. Galera, você tem que lembrar que a massa, ela é o quê? Ela é constante. Por isso que nós cortamos a massa. Tá? Então eu vou colocar essa observaçãozinha para você ficar atento. Tá bom? Então, entendido? Entendeu? Entendido? Espero que sim. Mas vamos continuar. Olha só. Vamos fazer agora uma segunda observação. Vou apagar aqui. Eu quero que você entenda que esse processo, vamos imaginar que eu pegue um segundo exemplo. E agora eu digo que o garoto, com uma massa de 30 quilos, desce por uma superfície com atrito. Se ele sai da posição A igual A para a posição B, ele vai dizer o seguinte, olha só, ele vai de A para B, tá? E o texto diz a você o seguinte, que a criança desce numa superfície rugosa que tem lá um coeficiente de atrito de 0,2. Nós ainda vamos entender o que é força de atrito no vídeo 5. E no vídeo 5, ao final dele, eu vou voltar nesse processo. Fique calmo, ok? Então vamos lá. Se o texto diz que é com atrito, galera, o que acontece? É como se aquilo, quando desce no tobogã, é madeira. Então vamos dizer que não teria atrito ali. Mas você sabe que muitas vezes, né, a gente desce para a bermudinha fica quente. Quando é um processo com atrito, nós chamamos de um processo, vou virar para cá, um processo dissipativo. Você botou a mão na sua bundinha, estava quente porque você escorregou numa superfície rugosa.
num processo dissipativo, que houve perda, isso é importante. Processo é dissipativo, porque ao descer numa superfície rugosa e esfregar a bundinha no tobogã, parte da energia potencial ou cinética, que era para ser convertida vice-versa, cinética em potencial ou potencial em cinética, ela se desprendeu para o meio. Ela foi perdida. Então nós falamos que no processo dissipativo, a energia mecânica no ponto A, ela não é igual, ela é diferente no ponto B. E aí a física diz o seguinte, ó, que a energia mecânica no ponto A, tá? Estava lá em cima, lembra? Menos a energia mecânica no ponto B, ele é igual a energia, isso é bacana, ela é igual a energia dissipada. Então o que acontece? Se na prova ele disser para você que um corpo desceu numa superfície com atrito, cara, ele tem que dizer para você qual é a energia que foi perdida. Então vamos imaginar o seguinte, ele diz o seguinte, que ao descer do ponto A para o ponto B, numa superfície rugosa, 400 joules foram perdidos. Pô, é esse dissipado. Então o dissipado, na verdade, é a nossa energia perdida. Isso você tem que ter atenção. Então lembre que na física, vamos lá. Ó, energia. Energia relacionada ao movimento. Então, na energia relacionada ao movimento, seja cinético ou seja potencial, seja cinético ou seja potencial, esse processo pode ser conservativo ou dissipativo. Conservativo ou dissipativo. Processo conservativo é o processo onde nada é perdido para o meio. No processo dissipativo, durante a descida, houve atrito, a energia foi perdida, a questão tem que dizer para você. Tá? Galera, processo dissipativo é muito comum na EAN, na SpaceX. Você que está fazendo EAN, você não vai se preocupar mais. Por que eu gosto de explicar? A prova da EAN, ela vai passando por metamorfose. Cada vez que passa, a prova está mais difícil. Nós nunca sabemos o que pode cair ou o que não pode cair. Então nós estamos preparando vocês, sempre estamos preocupados com tudo, tá? Nós não sabemos cair na prova. É uma caixinha de surpresa. Então você não pode discriminar o processo dissipativo, ok? Então eu vou dar um pause para limpar o quadro e vou trazer o exemplo de novo, tá? Agora eu vou falar de cada energia. Vou dar um exemplo de cada energia separada para a gente poder entender. Aguarde um momento. Voltei. Beleza, galera? Vamos lá. Eu vou colocar aqui exemplos de cada um deles. Então, vamos relembrar? Vou vir para cá, para esse lado de cá. Tá? Vamos relembrar. EC. Né? EC é o que mesmo? Isso aí, Birubiru. Parabéns. Você sentado no sofazinho, no celular, no ônibusinho, já me respondeu que EC é a minha energia cinética. Lembra da fórmula? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então, observe o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um trecho horizontal e eu tenho uma partícula que vai do ponto A ao ponto B. Ok? Olha só que bacana. O objeto sai do ponto A com 20 metros por segundo. Tá? E vai para o ponto B e chega aqui a 20 metros por segundo. É óbvio, então, de identificar que esse objeto está em quê? Em movimento uniforme ou movimento variável? Isso aí. Ele está em movimento retilíneo uniforme. E eu quero que você entenda uma coisa, cara. Entenda uma coisa. Isso é muito importante. Se eu calcular a energia cinética no ponto A, se ele está em movimento retilíneo uniforme, significa que a energia cinética no ponto B é igual. Então, no movimento uniforme, a energia cinética num trecho horizontal, ele não muda. Então, eu vim aqui, ó, massa, velocidade ao quadrado sobre 2.
Vamos imaginar que isso aqui é um carro, né, que está com uma massa de 200 quilos. Então eu vou vir aqui, ó, massa 200 quilos vezes a velocidade, que tem que estar em metros por segundo, 20 ao quadrado sobre 2. Posso cortar e simplificar aqui, vai me dar 100, né? 20 ao quadrado, 400. Então ficou aqui 400 vezes 100 joules. Então eu tive o quê? Eu tive um gasto de 40.000 joules. E essa energia não muda. Não muda porque ele está em movimento o quê? Retilíneo uniforme. Tranquilo? Vamos pegar um segundo exemplozinho? Vamos imaginar então agora uma situação diferente. O mesmo carro. Eu estou no ponto A e vou para o ponto B. Show? Essa massa é a mesma. 200 quilos. Só que ele estava aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo e chegou aqui com uma velocidade de 108 km por hora. Primeiro, não sai me respondendo que é diferente não. Olha para cá. Aqui está em metros por segundo. Aqui está em quê? Em quilômetros por hora. Isso significa o seguinte, não pode. Na energia, a velocidade tem que estar sempre em metros por segundo. Então você já sabe que aqui você tem que fazer aquela conversão e estudar nos vídeos anteriores. Eu transformei e achei 30 metros por segundo. Então significa que esse cara está em quê? Esse cara está em movimento retilíneo uniformemente variável. Significa que a energia cinética no ponto A é diferente no ponto B. Ah, Torres, então se é diferente, significa um processo dissipativo? Não. Processo conservativo e dissipativo é quando falamos em energia mecânica. Estamos falando de energia cinética. Então significa que aqui, a energia cinética no ponto A é uma, você vai calcular separadamente. E a energia cinética no ponto B é outra. Você vai calcular separadamente cada energia. Então, a energia cinética é a massa 200 vezes a velocidade 20 ao quadrado sobre 2. Já achamos ali que o exemplo é parecido. A energia cinética seria igual ao quê? Seria igual a 40.000 joules. Beleza? Essa energia em A, que ele gastava para manter essa velocidade. Quando chegou no ponto B, vamos lá. Massa, 200. Velocidade, 30 ao quadrado sobre 2. Cortei aqui, deu 100. Energia cinética em B. 30 ao quadrado, 900 mais 2 zeros. 90.000 joules. Então você repara que a energia, elas são diferentes. Porque entra um conceito. Você vem correndo, né? Tu vem correndo aqui com 20 metros por segundo. Você dá uma olhadinha para trás, é a porra de um cachorro vindo. O que você faz? Você, ai meu Deus do céu, caramba, eu tenho que correr mais rápido. Você gera um chamado impulso. Então você pode ver que aqui não houve impulso, porque a velocidade permaneceu constante. Quando esse cara sai de 20 e vai para 30, ele gerou um impulso. O impulso é a energia gasta para essa alteração. Então sempre vai ser a final menos a inicial. Então quer dizer, 90.000 menos 40.000, ele teve um impulso de 50.000 joules. Beleza? Fica atento com isso aí. Impulso. Impulso é aquela alteração do movimento que você precisa fazer, que eu não vou explicar nos próximos vídeos de forma mais aprofundada. Tá? Nesse quadrinho eu falei só sobre energia cinética. Fica ligado que no próximo quadro agora eu vou falar apenas da energia potencial. Eu vou, para poder ficar bem entendido, falar de cada uma dessas energias. Depois eu vou trazer uma questãozinha da IAM para a gente ver. Então, galera, o próximo quadro eu vou falar sobre energia potencial. Então vamos lá. Energia potencial. Lembra o seguinte,
que a energia potencial, vamos apagar aqui, a energia potencial, né? Eu até brinco com meu aluno, energia potencial é mKg, tá? Ela está relacionada com o quê? Com a altura. Vamos lembrar? Massa aqui em quilo, gravidade, ela vale 10 metros por segundo e a altura em metros. Então, quer dizer, um objeto, ele está subindo uma escada, cuidado com isso aí, né? Isso aqui é uma escadinha. Ah, o cara vem subindo, né? Não vou desenhar um bonequinho não, senão vai me bulinando aí pelas câmeras. Caraca, estou ajudando a desenhar nada. Mas beleza, o cara vai subir isso aqui. Aí ele diz que aqui tem 6 metros e aqui tem 5 metros. Galera, se eu estou falando de energia potencial, lembra que energia potencial está relacionado com o subir ou o descer. Está relacionado com o deslocamento vertical. Beleza? Vertical. É óbvio que está subindo, a energia potencial aqui embaixo é zero. Então, por que a energia potencial aqui é zero? Não tem altura, cara. Tranquilo? Agora, quando eu for calcular a energia potencial gravitacional aqui, você vê que é fácil. A potencial é muito fácil. Eu não uso isso aqui. Deslocamento tem que ser o quê? Vertical. Tem que ser isso aqui, cara. Ó, tá vendo? Ó, o 5 aqui. Então vem aqui, ó, massa. Vamos lá, vamos colocar a massa aqui. Ah, você tem quantos quilos? 70 quilos, cara? Então, beleza. Vamos colocar aqui o objeto aqui, o bonequinho, tem uma massa de 70 quilos. Beleza. Então vem aqui, ó. Massa 70, gravidade 10, altura 5. Então, vamos fazer o seguinte, fica mais bonitinho, vou botar aqui embaixo. Só vou colocar o valor aqui, vou calcular aqui embaixo. Energia potencial é mKg. Massa 70, show. Gravidade 10, altura 5. Então, show de bola. 35, 0, 0. Então, significa o seguinte, nesse ponto mais alto aqui, a energia potencial gravitacional potencial é de 3.500 joules. Pô, moleza, tá entendendo? Então você pode ver que não é uma coisa difícil. Você tem que lembrar que a energia cinética está relacionada com velocidade, seja no uniforme ou no variável. A potencial está relacionada com o deslocamento vertical. Agora eu vou falar um pouquinho da elástica. A elástica é muito importante. E você que é CDF em física, você sabe disso. Por quê, galera? A energia que eu vou falar agora, nós chamamos de Enel, não é Enel não, é EL, energia elástica. A energia elástica, ela está relacionada com uma coisa chamada deformação elástica. Tá? O que é deformação elástica? Imagina o seguinte, imagina que aqui eu desenho uma parede e nessa parede eu fixe uma mola em repouso. Essa mola está em repouso. Tranquilo? O que vai acontecer? Eu vou prolongar aqui a parede, tá? Como se fosse um espelho, só para você entender que eu vou então pegar e vou aplicar uma força. Eu vou aplicar uma força sobre essa mola. Eu vou puxar a mola. Estou puxando ela. Você pode ver que se eu pontilhar aqui, ó, esse pedaço era o pedaço que ela estava em repouso. Vamos consertar aqui? Deixa eu consertar aqui. Que estava em repouso. Mas o que acontece? Ao aplicar uma força, você pode ver que essa mola estica, né? Ela estica. Nós não falamos que ela estica. Nós falamos que ela teve uma deformação. Essa deformação aqui, nós chamamos de X, tá?
O que seria X? Seria o comprimento final. O comprimento final, que chamamos de LF, é do início ao fim. O comprimento original é o repouso. Então nós falamos que a deformação da mola, ela é o comprimento final menos o comprimento inicial. E é claro, pensa comigo, será que toda mola é igual? Eu tenho mola em caminhão, eu tenho mola no amortecedor, é uma mola. Amortecedor é uma mola. Né? Eu tenho carro, imagina uma mola. Será que toda mola é igual? Eu tenho que aplicar a mesma força que eu aplicar, eu deformo do mesmo jeito? Não. Essa mola aqui, galera, essa mola, ela tem uma coisa chamada de constante de deformação ou constante elástica, né? Então, essa mola, ela tem uma constante de deformação ou também conhecida como constante elástica. Caraca, mané! Não é aquela, caraca, moleque, não é disso não, cara, é K. Esse K, ele pode estar expresso em Newton por centímetro ou Newton por metro, tá? Então vamos imaginar que eu boto aqui em Newton por centímetro. Significa que a cada centímetro deformado, você tem que usar uma certa quantidade de força. Você tem que ter isso como atenção. Eu vou colocar aqui, ó, atenção. Por que atenção? Por que atenção? Você tem que ficar atento se a deformação está em centímetro ou em metro. Se na unidade a deformação estiver em centímetro, o X aqui tem que estar em centímetro. Se a deformação não estiver em metro, a deformação aqui tem que estar em metro. Então imagina o seguinte, imagina que eu venho aqui e coloco um exemplo. Depois que acabar essa parte, eu vou colocar algumas questões para a gente poder ver, tá bom? Então imagina o seguinte, imagina que eu pegue aqui uma mola e diga que ela tem um comprimento original, vamos botar assim, ó, uma molinha, vamos botar aqui uma paredinha, um comprimento inicial de 20 centímetros. Vou tirar o vermelho, o vermelho é legal? Dá para ver legal, né? E tem uma constante de 100 newtons por metro. Olha que palhaçada! Essa mola, então, ela foi aplicada uma força, tá? Ela foi aplicada uma força e essa mola, então, deforma a um comprimento final de 120 centímetros. 120 centímetros. Quer dizer, se eu quero saber a deformação, eu coloquei aqui que a deformação, ela é o quê? O comprimento final, 120 menos o inicial, 20, que vai dar 100 centímetros. Só que eu tenho que prestar atenção nisso. Eu achei aqui em centímetro e a unidade diz metro. Tem que casar, cara. Então, beleza. Se diz metro, eu venho aqui e vou converter. 100 centímetros é igual a 1 metro. Agora, o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir a tal energia elástica. Essa nuvem é a nuvem do meu pensamento. Eu estou tentando lembrar aqui qual é a fórmula. Aí ela começa a aparecer. Eu começo a lembrar aqui da fórmula, ela começa a aparecer lá, que a energia elástica é igual a kx ao quadrado. Isso aí mesmo, kx ao quadrado. Pô, beleza. Quem é K? K é a minha constante de deformação ou constante elástica e x é quanto deformei. Se eu quiser calcular aqui a minha energia elástica, a minha energia vai ser a minha constante, que é quanto? 100 vezes a minha deformação, 1 ao quadrado. Então, a minha energia elástica vai ser igual a 100. Sem o quê? Sempre lembrando. Sem o quê? Sempre lembrando que tem que ser em joules. Galera, eu coloquei em cada quadro, cada uma das energias.
Eu vou passar duas questõezinhas agora, uma tradicional na prova da EAN, que é essas questões de tobogã, tá? E uma segunda sobre mola, para que vocês possam entender bem. Eu vou dar um pause e quando voltar a questão já vai estar no quadro, só um momento. E aí, ó, a nuvenzinha do meu pensamento e a fórmula começa então a surgir. A energia elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2. E aí, galera, vamos então aplicar a fórmula. A minha energia elástica é a minha constante, que é 100 vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia elástica vai dar 50 joules. Então, galera, vocês podem ver que cada quadro eu botei uma energia diferente. Energia cinética, energia potencial, energia elástica. Agora, eu vou dar um pause e vou voltar com as questões. Vou colocar duas questões padrões na EAN. Uma de mola e outra de tobogã, tá bom? Então, galera, espere um pouquinho, vou dar pause e já volto. E aí, galera, voltamos aí. Vou vir para cá, desculpa. Trouxe uma questãozinha da EAN para vocês verem. Não coloquei, eu coloquei aqui a questão, ela fazia duas perguntas ao mesmo tempo, então eu separei as perguntas para você entender melhor, tá? Então vamos lá. Numa montanha russa, um carrinho, isso é muito importante, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado, e isso é outra informação, é abandonado no repouso. Então significa o seguinte, esse carrinho que está aqui, no ponto A, com 300 kg de massa, ele sai com velocidade inicial de 0, beleza? O ponto A está a 5 metros de altura, supondo-se, isso é importante, supondo-se que o atrito seja desprezível. Então significa o seguinte, vamos lembrar? Se eu tenho um objeto que está se deslocando sem atrito, significa que o processo é o quê? Me responde aí. Conservativo ou dissipativo? Isso aí, conservativo. Então a energia em qualquer ponto, ele sempre é constante. Aí vamos lá. Vou vir para cá. Olha a pergunta. Tá? Vê se consegue. Vou vir para. Desculpa a confusão, que eu explorei demais o canto de lá. Então olha só. O valor da velocidade no ponto B. Olha o que ele quer. Vamos puxar uma setinha para cá. A velocidade no ponto B. Então ele quer comparar o ponto A ao ponto B. Então vamos comparar? Vamos lá, presta atenção comigo aí. Se é um processo conservativo, eu sei que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Lembrando que energia mecânica é uma somatória, quer dizer, é a energia cinética mais potencial, é a cinética mais a potencial. O que eu quero que você tenha atenção agora? Vamos lá. Aqui no ponto A, ele está em repouso. Portanto, no ponto A, eu não tenho energia cinética. 0. Em A, eu tenho altura. Então, eu tenho energia potencial. Beleza, vou botar aqui, ó. Massa, gravidade vezes a altura do ponto A. Igual. Se ele me pergunta, no ponto B, a energia aqui, energia não, desculpa, a velocidade, então já sei que velocidade ela tem. Então, eu tenho cinética. Agora, a potencial tem que ter deslocamento vertical. Se você reparar bem, eu estou aqui no chão, a nível 0. Então, não tem potencial. Então, massa, velocidade do ponto B sobre 2. Lembra que eu brinquei? Ó, não saltou nenhuma peça do carrinho. Ninguém perdeu um pedaço do corpo. Então, significa que essa massa ela é constante. Então, bora. Gravidade é 10. A altura do ponto A, está aqui ó, na questão, 5, igual a velocidade, né, que ele me pergunta, vou botar aqui B, sobre 2. Então, show, olha só que moleza. 50 vezes 2, 100. Velocidade de B ao quadrado igual a 100. Se eu tirar a raiz quadrada disso, né, a raiz de 100,
essa minha velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Primeira questão respondida. Primeira questão respondida. Era isso que ele queria saber. O valor da velocidade do carrinho no ponto B. No ponto B. Agora vamos à segunda pergunta. Ó, estou puxando aqui, beleza? Estou puxando aqui. Qual é a segunda pergunta que ele faz? Vamos lá, vamos ler primeiro. A energia cinética do carrinho no ponto C. Então, o que a gente pode fazer? Vamos comparar o ponto A com o ponto C agora. Eu vou desenhar aqui de novo, olha só. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Aqui está a 5 metros e aqui está a 4 metros. Galera, ele pede o seguinte, ele pede energia nesse ponto. Eu sei que é sem atrito, portanto, eu vou dar aqui, ó, sinal de igual, tá vendo? Energia cinética mais potencial, energia cinética mais energia potencial. Tá vendo lá? Tá vendo? Então pensa comigo. Lembra a questão? Ele estava em repouso aqui. Tem cinética? Não tem. Isso aqui é a letra B. Tá? Não tem. Tem potencial? Tem. Tem velocidade aqui? Tem. Por que tem? Porque ele pergunta. A pergunta que ele faz é: qual a energia cinética no ponto C? Eu não vou cortar. Tem energia potencial? Tem. Porque tem altura. Só que olha o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Agora não vou poder cortar a massa. Olha o que eu vou fazer. Energia potencial em A. Massa, gravidade vezes a altura de A. Lembrando que aqui está em repouso, não tem cinética. Isso aqui ele me pergunta, então eu vou colocar direto energia cinética. Ele não me perguntou a velocidade, cabeça de porco. Ele perguntou a energia cinética. Então não abri a fórmula. Mais energia potencial, massa, vezes gravidade, vezes a altura de B. Aí eu venho aqui, ó, massa. A massa ele diz, a massa do carrinho é de 300 quilos. 300 vezes 10 vezes 5, energia cinética, mais a massa 300 vezes gravidade 10 vezes a altura 4. Agora é só fazer a continha, ó. 3 vezes 5, 15. 3 zeros. Energia cinética. 3 vezes 4, 12. Mais 3 zeros. Quer dizer, a minha energia cinética vai ser 15.000 menos 12.000. A minha energia cinética vai ser igual a 3.000 joules. Lembrando que ele fez uma outra pergunta. Então, galera, fique atento. Fique atento. Pratique bastante isso no PDF aí embaixo. Faça bastante questões. Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Tá? Vou dar um pause para passar mais uma questãozinha da Ian. Agora falando de móvel. Só um momentinho. Voltamos aí, galera. Trouxe mais uma questão da Ian para vocês poderem ver como é fácil uma questão de energia nessa prova. Eu trouxe uma questãozinha do ano passado, que fala assim para vocês. Galera, essa dica é importante. Vocês podem ver que é uma questão recorrente, né? Todo ano está na prova. Só que você vê que é uma questão fácil. Olha só comigo. Um garoto em repouso. Vamos lá, isso é muito importante. Se ele está em repouso, automaticamente eu sei que a velocidade inicial é 0. Ele está num tobogã, cara. Se eu desenhar um tobogã, isso aqui, pô. Né? Quer dizer, se ele desce o tobogã, ele está com velocidade inicial 0. Né? Ele desce por um desnível de 5 metros, quer dizer, desnível é a diferença da parte mais alta para o chão, 5 metros. Você pode ver que nessa questão não veio desenhado, então você tem que montar o desenho, tá? Sem qualquer, desconsiderando qualquer tipo de atrito. Então, processo conservativo. A energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Processo conservativo. Ele fala mais uma coisa, que a criança não tem como rolar e se machucar. Eu passei esse texto aí. Assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo
quando o garoto chegar ao final, quer dizer, quando o garotinho chegar aqui, qual é a velocidade final dele? Com o macetinho, chega na prova, vem aqui rapidinho, ó. É C mais é P. Vem na prova e bota aqui, ó. É C mais é P. Por quê? Aqui mesmo tu já mata, cara. Aqui já mata. Para existir energia cinética aqui nesse ponto A, vamos chamar aqui de A, que é o ponto mais alto, eu tinha que ter velocidade. Ele está em repouso. Não tem, não é isso? Ponto A aqui. Energia potencial tem? Tem porque eu tenho altura. Aí eu venho só praticar e boto. Massa vezes gravidade vezes a altura de A. Vem para cá agora. Vamos lá. Energia cinética eu tenho? Se ele me pergunta a velocidade, é claro que eu tenho então, né? Energia potencial eu tenho? Não, não tenho. Por quê? Eu estou no mais baixo desnível, 0. Então vou cortar. A energia cinética eu sei que é massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2. O que eu ensinei? Poxa, o menino não vai se despencar, perder pedaço. Então quer dizer que a massa eu posso cortar. Naquela questão da letra B eu não cortei, porque ele perguntava especificamente a energia cinética. Então eu precisava da energia da massa para calcular. A gravidade, vamos lá, vamos botar para cá? A gravidade nossa é 10. A altura do ponto A é 5. Igual. Você pode ver que repetiu até o valor. Velocidade ao quadrado sobre 2. Repetiu o valor, olha só que engraçado. 50 vezes 2, 100. Velocidade ao quadrado igual a 100. Velocidade igual a raiz de 100. Velocidade igual a quê? 10 metros por segundo. Letra A. Então, galera, fique atento que vocês podem ver que o que mais é explorado na prova da IAN é a energia. Eu posso até relembrar, né? Lembre o seguinte: energia mecânica num ponto A igual a energia mecânica no ponto B é um processo conservativo. Vamos assim, conservativo. Energia mecânica no ponto A menos energia mecânica no ponto B é o processo dissipativo. As formas estão safas. Só uma forma vamos lembrar. Energia elástica. Kx ao quadrado sobre 2. Isso aqui é muito pouco explorado na IAN, mas mesmo assim vamos relembrar, né? Esse K é a minha constante. Então vamos imaginar que agora eu tenha mudado a questão. Olha que eu vou fazer diferente. Eu vou dizer o seguinte, só para a gente poder entender energia elástica. Eu agora vou dar energia. Eu vou dizer que a energia, tá? Ela é igual a 4.000 joules. Ok? E no texto perguntava qual era a constante em Newton por centímetro, sabendo que essa mola teve uma deformação de 10 centímetros. Então, galera, agora eu mudei um pouco, né? Eu mudei um pouco o exemplo. Agora eu fiz o quê? Eu dei energia, eu dei a deformação e quero saber a constante. Então é só lembrar que as peças devem ser substituídas igual um quebra-cabeça no lugar certo. Então significa o seguinte, significa que a minha energia elástica eu tenho 4.000, a constante eu não tenho, a minha deformação, repara, ó, está com a mesma unidade, não tem problema, então vai ficar 10 ao quadrado sobre 2. Posso passar esse cara para cá multiplicando, posso resolver essa potência. Se eu resolver essa potência, vai ficar 100K. 100K. Igual. E se eu multiplicar aqui, vai ficar 8.000. Posso cortar esse zero com esse, cortar esse zero com esse e descobrir que a constante específica para a mola desse exemplo inventado é igual a 80 newtons por centímetro. E o que significa isso? 80 newtons por centímetro. A cada 1 centímetro de deformação
são necessários 80 newtons. Galera, é muito importante aqui, ó. Vou vir para cá, né? Se você dar um pause para copiar, vou vir para cá, se você quiser dar um pause para copiar. Galera, é muito importante que você assista o vídeo quantas vezes forem necessários. Tá bom? Sucesso e até o próximo vídeo. Um grande abraço.